No Maná de hoje nós vamos falar sobre um assunto importante. No Maná de hoje nós vamos falar sobre a doutrina da regeneração. Nós vamos ler como texto básico para a nossa meditação o Evangelho de São João no capítulo 3, dos versículos 3 até o 7. Lá está dito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Se nós olharmos para essas palavras solenes aqui do Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que no versículo 3 ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E é por isso que muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas que ocupam até cargos de confiança dentro da igreja, pessoas que pertencem ao ministério, muitas vezes não conseguem ver o reino de Deus, não conseguem ver as grandezas do reino de Deus. São pessoas que estão dentro de uma denominação, mas não estão inseridas no reino de Deus. São pessoas que não viveram ainda nas suas vidas o milagre da regeneração. Elas ainda não nasceram de novo, por isso não veem. E Jesus disse: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu bem as palavras de Jesus e ele pensou que seria necessário renascer na carne. Mas Jesus estava falando do âmbito espiritual. Quando Nicodemos indaga Jesus como é que ele ia nascer de novo, se porventura ele ia entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer, aí Jesus disse para ele que não, que ele tinha que nascer da água e do Espírito. E se você olhar lá no texto do Evangelho de São João, capítulo 3, o versículo vai ser o versículo de número 5, você vai ver que a palavra Espírito está em letra maiúscula, indicando o Espírito Santo. Então, é necessário nascer através da ação regeneradora do Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, em hebraico. É necessário nascer pela ação do Espírito Santo, então, para poder entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, nós temos aí dois estágios. Um estágio que é ver o reino de Deus e outro estágio que é entrar no reino de Deus. Para que essas duas coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos ser pessoas regeneradas. Nós precisamos ser pessoas de novo nascidas. E no versículo 7, o Senhor Jesus Cristo disse assim, ó, aí você pode perceber que ele está falando com Nicodemos e depois ele passa a falar com todos os ouvintes, de todas as eras, de todas as épocas possíveis. Porque no versículo 7 ele diz assim, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vos é um plural. O te, não te maravilhes, é um singular. Ele está falando só com Nicodemos, depois ele passa a falar conosco. Com Nicodemos e com todos nós que ouviríamos essas palavras dele. Então, querido, o milagre da regeneração precisa acontecer na sua vida. Então eu peço a você que olhe para dentro de você mesmo, que olhe para as suas atitudes, suas ações, e tente perceber se as suas ações, se os seus pensamentos, se os seus desejos são de uma pessoa de novo nascida, se são de uma pessoa em quem o Espírito Santo trabalhou, se você é uma pessoa transformada. A etimologia da palavra regeneração, ela tem sua raiz no grego palingenésia.
Um exemplo dessa palavra você pode encontrar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19 e no versículo 28. Procure essa referência, Mateus 19, 28, e leia. Lá você vai ter um exemplo da palavra grega palingenese aparecendo, traduzido no nosso idioma como regeneração. O vocábulo é formado por duas palavras, palin, que significa de novo ou outra vez, mais a palavra grega gênesis, que significa nascimento, descendência, princípio. Então, literalmente, a palavra quer dizer renascimento, quer dizer nascer de novo, quer dizer regeneração. Mais profundamente ainda, quer dizer recriação, um novo nascimento produzido pela ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, uma coisa muito linda, uma coisa necessária, meus irmãos, e muito mais necessária ainda nessa última hora da igreja, em que muitas pessoas pertencem a uma denominação, mas não pertencem ao corpo de Cristo, ao corpo místico de Cristo, que é a igreja viva, a universal assembleia dos santos inscritos nos céus. Tá bom? Então, olhe para você mesmo e tente descobrir se você realmente nasceu de novo. Para onde tendem os teus pensamentos? Para as coisas dessa vida ou para as coisas de Deus? Uma definição teológica boa que eu daria para a regeneração é a seguinte: a regeneração é a ação poderosa do Espírito Santo na vida do homem, mediante a qual este homem é sobrenaturalmente transformado e de novo gerado por Deus para uma vida nova e sem pecado. Olha como essa minha definição parece muito com a primeira de João 5,18. Lá está dito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Eu quero abrir um parêntese aqui para explicar a expressão não peca. A expressão não peca aqui nesse contexto não significa absolutamente que o cristão que uma vez aceitou Jesus Cristo, na vida de quem o Espírito Santo está trabalhando, está completamente livre do pecado. Não é isso que quer dizer. Porque a nossa natureza a partir do Éden é a natureza do pecado. Porém, nós agora em Cristo recebemos a nova natureza de Cristo na nossa vida. Porém, nós ainda não fomos transcendidos para a vida eterna. Nós ainda estamos nessa vida. Então, o pecado ainda tenta nos tocar. Então, o que a expressão quer dizer? A expressão não peca literalmente quer dizer não vive pecando. A expressão não peca nesse contexto aqui quer dizer não escolhe o pecado, não faz opção pelo pecado. É isso o que João quis dizer com não peca, ou seja, não peca por sua própria vontade. Só vai cometer aqueles pecados que nós chamamos de pecados involuntários. Tá bom? Então é isso. A partir então da experiência da regeneração, esse novo homem, que precisa ser eu, você, esse novo homem passa a ser participante então da natureza divina e integra, recebe a condição de filho. Olha o que está dito no Evangelho de São João, no capítulo 1 e no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós que cremos no nome de Jesus Cristo, nós recebemos de Deus, pelo Filho legítimo de Deus, que é Jesus Cristo, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, nós recebemos a adoção de filhos. E agora nós podemos clamar Abba, que em aramaico significa pai, paizinho. Nós podemos nos dirigir a Deus como filhos legítimos agora, através de Jesus Cristo. Tá bom?
Então, quem creu no nome de Jesus Cristo recebeu o poder de ser feito filho de Deus, o que significa que não éramos antes de receber Cristo como Salvador. Mas mesmo nós que confessamos diante dos homens, mesmo nós que confessamos diante de um ministro do Evangelho, ou até diante da igreja, o nome de Jesus, nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para nos gerar novamente. Precisamos experimentar a palingenésia, a regeneração na nossa vida, tá bom? Pense nisso. Olha só, a segunda de Pedro, ou melhor, segundo a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, a regeneração ela é uma ação também da misericórdia de Deus, através de Cristo. Lá está dito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo. Olha aí, gerou de novo, regenerou, palingenésia, para uma vida de viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a regeneração, ela não é uma opção para o servo de Deus. Ela não é alguma coisa que você possa escolher ou não. É necessário nascer de novo. Porque o que é nascido da carne, Jesus disse que é carne. E carne e sangue não herdam o reino de Deus. Mas o que é nascido do Espírito, Espírito aqui com letra maiúscula, João 3 e versículo 6, o Ruach HaKodesh, o que é nascido do Espírito, então do Espírito Santo, é Espírito. Seria bom se você olhasse o texto na sua Bíblia para você perceber o que eu estou explicando. Espírito com letra maiúscula é o que nos faz nascer de novo, para nos transformar em espírito. Aí espírito é letra minúscula, ou seja, para nos fazer viver em espírito. Ou seja, o nosso espírito estará conectado com o Espírito de Deus e nós vamos viver a partir de então as coisas de Deus, tá bom? Para a gente encerrar, o nascimento físico, ele nos traz à Terra, ao planeta Terra. O renascimento espiritual nos leva ao céu. Então é necessário, tá bom? Então gostaria de encerrar do mesmo jeito que eu comecei e gostaria de encerrar com as palavras do versículo 7 do capítulo 3 do Evangelho de São João. São palavras do Senhor Jesus. Ele disse: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, querido, é uma condição para entrar no céu, nascer de novo, tá bom? É uma condição para ser chamado filho de Deus, nascer de novo. É uma condição para ver o reino de Deus, sofrer a regeneração, tá certo? Então, esse é o maná de hoje, essa doutrina importante, essa condição de vida necessária e muito importante para nós. Nascer de novo para ver o reino de Deus e nascer de novo para entrar no reino de Deus, tá bom? Então é isso, Deus abençoe a todos. Esse é o maná de hoje.